Presidiu o Bancop, que é a cooperativa habitacional dos bancários, entre 2004 e 2010, e nessa época tornou-se réu, denunciado que foi pelo Ministério Público, e acabou sendo processado por formação de quadrilha, falsidade ideológica, desvio de 70 milhões e lavagem de dinheiro. Ainda na época do mensalão, eu me lembro bem porque era subrelator, o senhor foi suspeito de intermediar propina para os deputados quando administrou informalmente a relação do PT com os fundos de pensão e corretoras, anunciado em todos os jornais. Não há necessidade de espanto. Atualmente, o senhor foi pego na Operação Lava Jato, que descobriu Petrolão e foi novamente denunciado por quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. Continuando. O gerente Barusco, ele confessou que tinha 100 milhões de dólares no exterior e devolveu. E denunciou seus comparsas. Quando essa denúncia é tida como verdadeira por promotores e por um juiz, e promotores e juiz que têm a obrigação de apurar a conduta criminosa, eles concedem a delação premiada. Ou seja, delação premiada não é uma denúncia contra o senhor, é uma denúncia cujos elementos foram provados, comprovados ou cujo caminho foi dado para a comprovação. Perguntei ao gerente Barusco, aqui nessa CPI, senhor Vacari, se era fato que quando ele montou a Sete Brasil, que todo mundo sabe, uma empresa que foi montada de fachada para continuar o esquema de propina, já que ele se aposentou na Petrobras e precisava levar adiante os compromissos de propina, ele criou a Sete Brasil. E eu perguntei para ele se era verdade que quando ele se reuniu com o senhor para definir os percentuais da propina, se o senhor tinha pedido um valor excessivo de propina. Veja, conversa entre comparsas da mesma quadrilha. E ele respondeu que é verdade. E que por isso mesmo ele, Barusco, começou a tirar 0,1% do que lhe cabia para ele próprio, que ele achava que o senhor estava pedindo demais. O senhor, com essa sua conduta, criou aqui digamos assim, na atividade criminosa uma primeira inovação, que é chamada propina em excesso, né? Excesso de propina. Veja, não é um excesso de propina denunciado pelo Ministério Público. É um excesso de propina denunciado por aquele que, como o senhor, recebia propina. Ele achou que o senhor se excedeu. Ou seja, excesso de propina é uma inovação do seu mandato como tesoureiro do PT. Quero cumprimentá-lo pela inovação no mundo do crime. No outro caso, o senhor Pedro Barusco afirmou textualmente para nós aqui, da CPI, que ele estava com dificuldade para receber a propina que lhe cabia, e ela é uma propina da empresa Chain. E com uma conversa com o senhor também tinha uma propina para receber equivalente da empresa MPE. E ele conversando com o senhor, falou assim, como é que nós podemos fazer? E o senhor disse para ele, segundo ele, não, Barusco, eu estou com bom trânsito aqui com essa empresa, me dá a dívida da Chain, que eu te dou a dívida da MPE. Segunda inovação de Vossa Senhoria no mundo criminoso, propina trocada. Ou seja, eu tenho mais, exatamente, o swap, eu tenho mais facilidade para cobrar a propina daquela empresa. Pedro Barusco, o senhor podia ficar com aquela de lá e eu fico com a de cá, mas continuamos com os mesmos valores, com as mesmas propinas, mas empresas trocadas. Propina trocada. Vamos lá. Por fim, vem a delação do senhor Alberto Youssef, e nele ele relata que Vossa Senhoria, ao exigir a propina, o fazia no seguinte formato. Algumas vezes pedia que uma moto passasse lá, na empresa dele, pegasse nessa ocasião 400 mil reais, levasse de motinho até o senhor lá no Partido dos Trabalhadores. Outra inovação, propina delivery. Eu percebo aqui que na questão do mundo criminoso, as inovações apresentadas por Vossa Senhoria foram importantíssimas. E com base em todas essas inovações, eu formulo algumas perguntas. A primeira delas, que obviamente não posso deixar de fazê-la. O PT o convidou para ser tesoureiro em razão deste seu belíssimo currículo? Foi denunciado por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, por corrupção, em várias oportunidades, noticiado em todo o país, em todos os jornais, o PT vem e fala, queremos o senhor como nosso tesoureiro. Foi o seu currículo criminoso que efetivamente acendeu essa vontade do PT de trazê-lo para a tesouraria?
É a primeira pergunta. Segunda pergunta que faço a Vossa Senhoria. O senhor tomava precauções antes de procurar alguém para doar? Ou seja, o senhor certificava se a pessoa era séria ou não? A resposta é objetiva. O senhor procurou o senhor Youssef? Esteve com ele? O Brasil inteiro sabia que ele tinha sido preso no escândalo do Banestado. O senhor também sabia, né? Todo mundo sabia, como se diz no direito, o doutor Dulce sabe bem isso, o que é notório não se nega. O senhor procurou alguém que, pelo visto, foi preso por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, para buscar recursos, e o senhor acabou de dizer que o senhor só procurava pessoas sérias. O senhor não sabia que ele não era uma pessoa séria, ou o senhor procurou por ele não ser uma pessoa séria? O senhor tinha intimidade com o senhor Barusco, sim ou não? Senhor deputado, conforme eu relatei... Eu não consigo fazer pergunta. Conforme eu relatei, quando inquirido sobre essa questão... Ninguém está ouvindo. Usa o microfone aí, ó. Senhor Bacari, Usa o microfone. Respeito falar no não microfone. comece a avacalhar aqui, não. Vamos ser objetivo. Ninguém aqui é moleque. Responda com sim ou não. O senhor conhece o senhor Barusco? Sim. É amigo íntimo? Sim ou não? É amigo íntimo? Senhor deputado, conforme eu já relatei nessa questão, a pergunta feita pelo senhor relator, eu não tenho intimidade com o senhor Pedro Barusco. Ok. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria o que o senhor fazia com ele em tantos hotéis, conversando sobre quais assuntos, já que vocês não tinham nenhuma intimidade. Eu não me reúno com quem não tem intimidade. Mas está formulada a pergunta para o senhor responder a seguida, e não agora. Uma última pergunta. Na sua opinião, o senhor saiu melhor ou pior que o Delúbio na função de tesoureiro? O senhor tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto.